pensamento a Deus. Obrigado, Pai Celeste, por nós estarmos novamente nesta casa, uma casa de luz, de acolhida, que possamos hoje sairmos todos melhores do que chegar. Agradecer a Deus por esse dia abençoado que passamos, por esta noite. Que a luz do Mestre Jesus que se faz presente em nossas vidas, que cada um de nós possamos hoje refletir um pouco mais sobre a palavra que esse irmão nos vai passar, e que possamos, cada um, tirar o proveito para si e buscar a paz e o amor em nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração, casa de bênçãos. E cada vez que eu escolho um tema, é impressionante como a gente acaba discutindo sobre o tema na nossa sala de estudo. E hoje no nosso estudo, a nossa conversa girou em torno disso que eu vou falar hoje. Eu vou continuar falando sobre esse livro, Vida e Valores, do Renato Teixeira. E como foi na vez passada, são temas corriqueiros da nossa vida, né? E temas fáceis de entendimento. E para isso eu escolhi hoje falar sobre felicidade. Eu vou ler bem pausadamente, já estamos, para que a gente absorva melhor as palavras, tá? Para a gente ter a compreensão do que é buscar essa felicidade. Costumeiramente, a felicidade é considerada a partir de valores de ordem material. É bem compreensível que assim seja no mundo em que vivemos. Afinal, vivemos num mundo no qual todas as referências, ou quase todas, são a partir de coisas do mundo físico. Nada obstante, em todos os tempos, se haja falado que somos seres espirituais. Ainda que as religiões hajam dito, desde sempre, que somos filhos de Deus, seres espirituais, essas informações quase sempre deixaram a desejar. Elas não eram bem exatas, bem completas. A humanidade passou a ter, a respeito das coisas espirituais, uma reflexão um tanto inadequada, porque passamos a associar o espírito a fantasmas, as almas do outro mundo, a esses seres forjados na mente coletiva, na mente humana, fantasias que as mentes costumam criar. Sempre que se fala em alma, em espírito, se imaginam seres vestidos de lençóis brancos, ou arrastando correntes, ou uivando pelas noites, ou coisas desse gênero. Poucas vezes se pensou na nossa realidade como espíritos em termos intelectuais, mentais, em termos morais. Desse modo, as referências da felicidade estão atreladas às questões do mundo físico. Aqui nessa parte em que se comenta isso, eu costumo sempre dizer, né, que a gente como ser espiritual e não carnal, né, estamos carnal, estamos na vestimenta da roupa carnal, mas como seres espirituais, esses seres que aqui se encontram à nossa volta, que a gente não enxerga, são o que nós somos hoje, eles foram no passado. A única diferença é que eles estão no desencarne e nós estamos na roupa carnal. Então, essa visualização espiritual, a gente tem que ter na mente. E aí, quando a gente faz o trabalho de encaminhamento ali na sala, geralmente eu comento, né, que são irmãos nossos na necessidade, que talvez no nosso desencarne nós também vamos estar. Depende do grau de evolução que a gente encontra nessa caminhada. Costuma-se pensar que a felicidade está vinculada a posses que se tem.
Imagina-se que só se será feliz quando se tiver o carro, quando se tiver a casa, dinheiro no banco, quando puder viajar, comprar roupas de grife. Vamos sempre jogando a felicidade para patamares mais distantes. Eu fiz algumas anotações sobre algumas coisas que me veio à mente hoje, e aí uma dessas são relativa a isso que eu falei. Os prazeres do corpo nos remetem à alegria e os da alma à felicidade. Ou seja, tudo isso que a gente pensa, né, que é uma conquista pessoal terrena, que é felicidade, na verdade, é só alegria momentânea. Né? Quando a gente conquista, qualquer conquista que a gente tem nesta terra, na visualização que se tem, é uma alegria. Não nos traduz a felicidade. Porque a felicidade é uma constante espiritual da nossa alma. É uma busca do além. De como a gente vai chegar ao entendimento. Jamais fruímos da felicidade agora, no momento em que estamos vivendo. Há sempre um ritual intelectual que nos faz arremessar essa felicidade ou encontro com essa felicidade para os dias do futuro. Os nossos discursos, os de todos ou de quase todos, estão sempre vinculados a quando eu tiver, quando eu comprar e quando eu for. Então a riqueza é uma das referências para a felicidade. No dia em que o indivíduo ganhar uma loteria, no dia em que conseguir uma herança, no dia em que ficar rico, ele será feliz. Até conseguir ganhar uma loteria, que dificilmente acontecerá, até o dia em que lhe surgir uma herança, que é uma coisa quase inabordável, até o dia em que ficar rico através do seu trabalho comum, o que também é francamente muito difícil, ele não consegue ser feliz. Hoje a gente estava comentando no estudo a respeito de como o apego ao bem material nas gerações passadas era mais ferrenha, no sentido que era muito mais difícil a conquista, né? Não se conseguia as coisas muito fácil, era na força do trabalho e demorava meio século para se conquistar alguma coisa. Hoje, da maneira como as coisas estão rodando, né? Como a economia do país, de certa maneira, está mais aberta, é tudo muito mais rápido a conquista. E aí, cada vez que se conquista alguma coisa, se quer uma próxima. Então, isso, ao mesmo tempo que te dá alegria, te torna refém do sistema. Aí nós vamos além sempre, né? Aquilo não para nunca. E a consciência que a gente tem que ter é: o que eu preciso hoje de bem material? O que me faz falta verdadeiramente de bem material? E ainda mais agora, né, que a gente está chegando no final do ano, em que a troca de presentes, esses presentes que são trocados são pela ação de quem eu quero bem, ou são pelo valor do presente que eu preciso dar? Porque aí eu vou dar alegria para tristeza. Porque eu tenho que batalhar para conseguir comprar o presente para dar para a pessoa porque ela precisa do presente. Então são consciências que a gente precisa ter. O indivíduo não consegue ser feliz no momento em que está, com as pessoas com quem está, na realidade em que vive. Está sempre procrastinando, empurrando para trás, retardando a felicidade. É muito interessante porque Vicente de Carvalho, o nosso poeta brasileiro, santista, escreveu um dia. Olha que interessante essa parte que ele escreveu. Que a felicidade é como um pomo, que nunca os pomos onde estamos e nunca estamos onde nós o pomos. Não é isso? Não é interessante? A gente está sempre colocando em algum lugar que a gente não consegue estar. E quando a gente está, aquilo não está no lugar. Ele fez um jogo de palavras francamente verdadeiro.
porque nunca pomos a felicidade onde estamos. A felicidade está sempre além, num lugar, numa situação, numa condição social, numa condição de vida que não é aquela que estamos usufruindo agora. E onde pomos a felicidade? Nunca estamos lá, porque a projetamos para somente quando determinadas coisas aconteçam. E ali no estudo hoje, vou voltar ao estudo, né? A gente estava comentando sobre situações, e aí veio uma reflexão sobre como os pequenos momentos é que nos trazem realmente a felicidade. Como estar junto, fazendo uma coisa que se faz diariamente, no momento que a gente tem consciência que aquilo é uma reposição da energia, se torna grandioso. E aí eu coloquei assim, ó, quando encontramos água na necessidade, é felicidade se esta fonte for associada à divina, à fonte da divina, que está em nosso interior. Me veio na cabeça, eu tenho um amigo meu que está morando na África, e ele foi para lá por uma situação e se tornou um abridor de poço na África, pela necessidade que ele encontrou lá. E ele foi para trabalhar em lavoura de arroz lá. E nas aldeias, quando eles conseguem achar água, quando eles abrem, aquele pessoal que recebe essa água, eles passam 3 dias e 3 noites comemorando. Vocês imaginam nós aqui, né, com a fartura de água que a gente tem, quando é que a gente para pensar que aquele copo d'água que nós vamos tomar possa produzir essa felicidade? Quantas vezes a gente toma a água só pela necessidade da sede? Em algum momento a gente para e absorve a água como ela é, pura, necessária, para nos preencher, para buscar essa questão associada à fonte divina? Eu tenho vivenciado muito na minha evolução espiritual o aprendizado com meu guia sobre as forças da natureza, sobre o vento, sobre a terra, sobre a energia das árvores, sobre a energia do fogo, sobre a energia da lua, sobre a energia do sol. E eu comecei a aprender a necessidade disso na minha vida. O respeito que eu tenho que ter como ser humano aqui na Terra, nessa vivência que eu estou, relativa ao todo da Terra. Porque eu sou só um pedacinho. E hoje nos comentários ali no estudo nós estávamos falando sobre essa questão, né, das florestas que estão sendo atacadas principalmente pela incultura, né, que nós temos, pela sujeira dos rios, pela sujeira dos oceanos, que a gente não respeita. A gente compra uma água pela sede, a garrafinha plástica a gente joga em algum lugar. A gente não tem consciência. Como é que a gente pode buscar a felicidade interna? Como que eu vou olhar para dentro de mim e descobrir que eu tenho essa energia feliz, da felicidade? Qual é a minha mudança de critério? É essa busca que a gente tem que ter pelo todo. Aí eu peguei mais uma nota também a respeito de uma situação clara que existe, né? O Rio Jordão alimenta 2 mares na Galileia. Ele nasce no norte e corre em direção ao sul. Ele alimenta o Mar da Galileia, que deságua no Mar Morto. E aí uma reflexão que se tem é o seguinte: o Mar Morto, como já se diz, é morto. E o Mar da Galileia é um mar rico de produção de peixe, produção de qualquer ser vivo dentro da água. Por que o mesmo rio que deságua no Mar da Galileia, ele dá vida ao Mar da Galileia e
no Mar Morto não tem vida nenhuma. E aí a reflexão que se tem é, no Mar da Galileia, o Rio Jordão, ele cruza pelo Mar da Galileia, ele se junta àquele mar e deságua no Mar Morto. E o Mar Morto não deságua em lugar nenhum. E nós? Nós desaguamos? Nós recebemos do Criador a luz divina com todas as emoções que a gente possa carregar, todos os sentimentos, todas as transformações que a gente está aqui aprendendo a conduzir. Eu vou ficar com isso para mim? Ou eu vou trocar? Eu vou me abrir para o próximo mar? Ou eu vou me encerrar? Aonde está a felicidade? E aí, quando eu venho para cá, já fazem alguns anos já que eu estou aqui na casa, eu venho, eu me preparo. A minha tarde de sexta-feira é uma tarde mais leve. A minha condução que eu me dou é na natureza. Eu me coloco embaixo das árvores. Eu recebo aquela energia, porque é a energia que eu preciso trocar aqui. E aí, quando eu vou embora daqui, e quando eu consigo conduzir melhor as palavras que eu tenho para dizer, eu vou feliz da vida. A minha semana está completa. Porque a minha realização de troca está se dando aqui nesse momento. É o abraço que eu dou, é as conversas que eu tenho durante a semana, que eu recebo pelo WhatsApp de pessoas que estão procurando esse caminho. Então, nós todos temos essa condição de encontrar essa felicidade, de saber que nós somos um pedaço do Criador como ser iluminado que somos e que podemos transformar. E hoje no estudo também foi falado com isso. A gente pode conduzir a nossa vida numa curva, a gente pode fazer essa troca. Eu estou indo num caminho que eu já falei aqui para vocês, né? Que anos atrás, num centro que eu ia em Porto Alegre, a minha vida era uma bagunça total, mas naquela época eu ainda podia andar bagunçado. E aí o meu guia lá, que eu estava conversando, o médium que estava conversando comigo, me disse, não, a tua estrada é assim, e tu anda assim. Quando tu passa por cima da estrada, a tua vida fica uma luz só. Mas aí tu resolve sair. Nós não conduzimos a nossa vida dessa maneira quase sempre. Aí a gente precisa entrar num processo, porque isso, eu já também comentei, a gente se boicota, a gente cria as dores, a gente inventa os nossos problemas e depois tem que correr atrás para resolver. Aí quando a gente, que esse é o momento, cai a ficha que a gente precisa entrar na energia do Criador, aí tudo se torna tão fácil, tão agradável, a vivência se torna melhor, a gente recebe as pessoas melhor, a gente abraça com carinho, com vontade de abraçar mesmo. Porque tudo é troca, gente. E o nosso prazo aqui na Terra, para quem nasce hoje, é curto. 60, 70, 80 anos. É rápido. A gente não tem mais tempo de ficar esperando. Nosso tempo é agora. É olhar para dentro de nós e dizer assim, ó, aonde está a minha felicidade? Está dentro, com a gente mesmo. Não espere do outro a felicidade, porque o outro não vai te dar. Ninguém vai dar a felicidade para o outro. É nós, conosco mesmo, nos transformando e trocando essa energia.
Agora, para quem espera que venha de fora, não vai chegar. Não é assim que funciona. Nós recebemos as bênçãos da vida e retemos quando a necessidade que temos é de distribuir. Não é verdade isso? Que a gente acha que o Criador, né? Graças a Deus, né? Meu guia espiritual me deu. Eu vejo muito isso. Não devo falar, né? Mas eu vejo muito isso quando a pessoa conquista um bem material e coloca, né? Agradecido a Jesus que me deu isso. Não, gente. É o nosso trabalho, o nosso esforço que dá o bem material. É a nossa consciência ligada a Jesus que te permite receber o dom da vida. A força que a gente tem para trabalhar. É nesse caminho que a gente tem que andar. Vou ler mais um pouco aqui do livro. Natural pensar que todo esse conforto material perseguido pelas pessoas, por nós no caso, né, de fato nos dá uma gama de satisfação. Na verdade, nos dá a alegria momentânea que eu estava comentando, né? Quem é que não gostaria de ter dinheiro, de ter uma boa posição social e econômica? Quem é que não gostaria de ser famoso e ser conhecido? De desfrutar essas considerações do mundo, ainda que passageiras? Poucas pessoas responderiam que não. No entanto, a felicidade decorre da maneira como encaramos a vida. A felicidade tem dimensões psicológicas. Por isso, visitamos muitas vezes hospitais onde as pessoas sofrem, lugares de padecimentos, de dores. Vamos visitar essas pessoas cheias de angústias com os nossos problemas cá de fora do mundo. E ao lhe perguntar como estão, elas nos surpreendem. Eu estou bem. Eu estou muito bem. E não conseguimos entender como é que uma pessoa operada, às vezes esperando morrer, com uma doença incurável ou com um mal grave, possa nos dizer que está bem. Como é que isso acontece, né? Em que momento que a gente para refletir sobre a vida? A gente precisa cair enfermo? A gente precisa estar numa cama de hospital para começar a refletir sobre isso? E por que a gente cai numa cama de hospital? Por que a gente adoece? Não será porque a nossa vida terrena está nessa estrada que eu falei? Nos conduzindo de maneira imperfeita? Por que é essa nossa necessidade? Eu sempre penso assim, e eu já fiz, tá, gente? Não é uma coisa assim que por eu estar aqui na frente que está tudo transformado, e ainda faço. Eu sempre digo isso. Muitas das vezes, a gente sai do foco espiritual. Pelas necessidades que nós temos e vivendo nessa confusão hoje que é o planeta Terra. Com as informações que a gente recebe todos os dias. Em qual momento que eu vou deixar as informações de lado? Mas como assim? Tu vai ficar alheio ao que está acontecendo? Muitas das vezes é necessário. Eu olhar para dentro de mim e saber que aquilo não está me fazendo bem. Mas mesmo assim está todo mundo falando sobre isso. Mas se o todo mundo me pertence? Ou eu pertenço ao todo mundo? Nós somos seres individuais dentro de uma comunidade. Eu aceito viver na comunidade? Aceito. E o que eu faço dentro da comunidade? Aquilo que me condiz a ser o correto. E aí, como eu comento sempre com vocês, nem sempre eu levo minha cara feia nos lugares que eu não sou aceito. Às vezes a minha cara feia não pode estar lá. Eu aceito isso? Aceito. É o melhor para mim. Quando a gente fala sobre isso, né, a felicidade nada mais é, como todas as outras questões que a gente trata aqui, um despertar, né? Que é a gente olhar para dentro da gente e saber que há mudanças para ser feitas para eu atingir
aquilo que eu estou buscando. E também foi falado hoje no estudo que o despertar nos afasta. E por incrível que pareça, ele nos afasta das pessoas mais próximas. Não é sobre os distantes, é sobre quem está à nossa volta. Porque as energias vão se transformando dentro de nós. Nós vamos descobrindo coisas que até então estava vedada. Nossos olhos estavam tapados. Aí do nada mas isso é assim. Aí quem está próximo de nós assim, não acredito que tu vai fazer isso. O que está acontecendo contigo? Tu não era assim. Tu gostava disso, agora tu vai me dizer que não gosta mais. Só que é o teu entendimento. Até ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Amanhã eu serei outra. A caminhada em direção à luz é a busca que nós temos da palavra que Jesus nos trouxe. E Jesus, embora tenha em 3 anos agido uma vida, né, o que ele nos diz é muito claro e não é uma Bíblia inteira. São poucas palavras que nos traduzem hoje o que nós buscamos. Amor incondicional a nós e ao próximo. A partir disso tudo clareia. Essa é a palavra verdadeira de Jesus. Aí o perdão vem, a felicidade vem, o respeito vem. Somente pelo amor incondicional. E o que é o amor incondicional? É tu entregar o amor que tu tem. Mas o fulano me falou isso, não sei o que. Dá amor para ele. Ele ainda não atingiu aquilo que tu está atingindo. Ele precisa receber mais amor para ele conseguir compreender que ele está no caminho distante. E aí ele se transforma e tu encontra felicidade, porque tu ajudou de alguma maneira a fazer a transição. Não é difícil. A transformação, ela se dá na consciência que a gente tem. Aí é difícil. A gente aceitar romper o até aqui e começar daqui para frente. Quem é daqui que troca os móveis de lugar na casa? Quem é que passa uma temporada de transição assim? É difícil? E depois de trocar os móveis, o que acontece? Não vem a felicidade? Não olha de longe assim, mas ficou mais bonito assim mesmo. Não é assim? É assim. A nossa transformação é trocar os móveis. É a gente mexer no pouco, não precisa. Não é para derrubar a casa e fazer uma casa nova, trocar os móveis, comprar móveis. Não é nada disso. É tirar daquele espaço que está ali e colocar no outro espaço. Essa é a nossa busca. Aí o que acontece com a gente? Aquele móvel está ali há 10, 15 anos, não sai do lugar. Por quê? Porque a TV está naquele lugar. E aí eu só posso sentar naquele sofá, porque a TV... Não é assim, gente. A gente não se anima a mexer nas estruturas. No momento em que a gente aprende, e é de pouco, tá? E isso é uma sequência, e aí a gente vai, passa 5 anos, passa 10 anos, e tu está sempre mexendo. Aí nada mais abala. Aí tu começa a conversar com as pessoas de uma maneira diferente, a entender as pessoas de uma maneira diferente. Hoje eu falei com o meu compadre, está de aniversário hoje, e a última vez que nós estivemos juntos, eu acho que já faz uns 20 anos, mais ou menos. E é um amor, assim, de irmão alucinante que nós temos. Que a gente se criou junto e participou da vida um com o outro, com todas as dores que a gente teve, e sempre um apoiou o outro. E hoje eu mandei um eu te amo para ele, ele disse, cara, tô com saudade do eu te amo, cara, sabe disso. E nós choramos junto.
O nosso choro foi de felicidade, porque nós sabia, um com o outro, que nós estamos aqui, que a gente pode contar um com o outro sempre. Então essa troca dessa energia é que nos transforma, é que nos faz evoluir como ser humano. É tu poder dizer para um outro homem, mesmo eu sendo um hétero, que eu amo ele. Que esse amor é incondicional. Porque no momento em que eu precisar dele, eu vou tocar o telefone e dizer, cara, eu preciso de ti, vem aqui. Nesse momento é tu que vai me salvar. Essa é a felicidade que a gente busca. Vou passar do tempo de novo, pessoal. Aqui fala também, eu até ia tirar fora, depois eu pensei que é interessante. Aqui vou falar sobre gente rica pela materialidade, tá, pessoal? Não é pela questão da classe que cada um se colocou nessa vida, tá? Até pelas necessidades que nós temos, todos nós vamos viver em todas as classes, de uma maneira ou de outra, nós vamos passar pelo aprendizado que nós precisamos. É por isso que muita gente rica, nada obstante tenha muito dinheiro, tenha posição social, tenha todas as facilidades, vive infeliz. No meio dos ricos, quantas vezes encontramos suicídios incompreensíveis? Aí a gente diz, ele tinha tudo, tinha poder, tinha riqueza, tinha beleza, mas não tinha harmonia íntima. Por vezes, não tinha o objetivo de vida. Então, a saída para esses indivíduos foi a tentativa de se autodestruir. Encontramos, às vezes, nos meios ricos, homicídios. Como? Pessoas às quais não faltava nada, pelo menos na suposição do grupo. Faltava-lhes quase sempre o essencial, a harmonia interior. A felicidade nasce dessa harmonia. Portanto, a felicidade vai sempre depender da nossa visão de mundo, da maturidade com que experimentamos o mundo. Se estou no mundo com quem se acha numa penitenciária, a minha vida será um tormento, uma infelicidade. Se eu estiver no mundo com quem se acha numa escola, farei das dificuldades elementos de progresso, de crescimento e de harmonia. Se eu me sentir na terra como quem está num lar, entenderei que todas as dificuldades me são necessárias para que eu as supere, porque estou rodeado de irmãos, de criaturas com as quais possamos interagir positivamente, que é o que acontece aqui nesse momento. Eu me sinto no meio de vocês como irmãos, né? Nós estamos interagindo numa frequência única aqui. E essa frequência é em busca do conhecimento, mas também em busca do amor fraternal, esse que a gente carrega. Nesse momento aqui, nós estamos todos despojados da materialidade. É um momento único para nós agora. A não ser que tenha alguém pensando que precisa trocar de casa, né? Mas acredito que não. Se eu me sentir na terra como quem está no lar, entenderei todas as que eu li, tá? A felicidade não é, de fato, uma regalia deste mundo. Ela está dentro de nós. Precisamos tirar de dentro, né? Nas pequenas coisas. Essa é a razão pela qual Allan Kardec perguntou se no mundo se poderia experimentar a felicidade no grau maior. E os seres imortais responderam que não, porque a Terra é um mundo de provas e expiações. No entanto, poderemos ser tão felizes quanto a Terra permite que sejamos. Vamos buscar essa felicidade maior que o mundo nos enseja. E aí, para encerrar, eu falo sempre para vocês, né, que o momento que eu me conectei com Deus verdadeiramente, porque eu sempre tive Deus na minha vida, eu sempre acreditei em Jesus, eu sempre fui em busca da espiritualidade, mas na verdade a conexão não existia. E como todos nós, né, geralmente a gente encontra Deus no momento mais difícil.
E quando ele apareceu para mim, e aí que eu digo para vocês, já falei isso, mas é bom repetir, foi num casal de pombas que estava namorando num fio de luz. Foi na minha cadela que veio fazer festa para mim de manhã quando eu saí de casa. Foi numa garça que estava na beira da barragem. Foi no quero-quero que cantou distante. E aí eu comecei a olhar aquela natureza à minha volta, os passarinhos, um grito do sorro, e assim foi indo. E eu me dei conta naquele momento que Deus estava ali comigo. Por que eu ia criar caso? Por que eu ia olhar para dentro de mim e dizer que eu não era merecedor? Naquele momento eu me tornei merecedor de Deus. Eu aceitei tudo aquilo que Ele me mostrava. Talvez eu não seja a pessoa mais feliz, mas eu entendo a felicidade. Eu compreendo aonde que ela está. Quando eu paro para fazer meu chimarrão, que eu sento olhando para a natureza. Ontem, quem é que viu a lua ontem? Estava perfeita, né? Nossa Senhora, ontem ela estava linda. Então, nesse momento, eu me dou para aquilo que está me chegando. É eu me entregando e recebendo. É difícil de fazer isso no nosso diário? A gente parar? A gente olhar? A gente receber? Tudo fica mais leve, pessoal. Tudo fica mais tranquilo. A doença, a dor, a perda daquele ente querido, na necessidade que teve, porque a gente olha muito das vezes, a pessoa está passando pela dificuldade, está com a doença, está ali pagando um preço difícil e a gente não quer libertar. É o nosso momento de entregar a Deus novamente, porque nós todos vamos, né, dona Solange, que eu falei hoje, nós vamos. O anjo da morte é o anjo mais perfeito que existe. Porque ele vem, nos abraça e nos conduz à verdadeira morada, né? Então a gente tem que aceitar essa realidade espiritual, agradecer que Deus nos permite estar aqui nesse momento, vivenciando essa caminhada, num momento bem difícil, né? Que nós estamos saindo das expiações para um mundo regenerado. Nós estamos vivendo isso. Está sendo permitido para nós fazer a transição. Por que eu vou parar nesse momento? Vou desistir nesse momento? Se agora que vem a parte boa. Não é isso? Tá bom, pessoal? Por hoje, agradeço. E me estendi de novo, né? Estou ficando assim agora. Espiritualidade de luz nos auxilia a cada dia, a cada momento, e que cada um de nós possamos refletir tudo que esse irmão nos passou esta noite. O amor do Mestre Jesus nos ilumina e nos guarda. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos